E aí, pessoal, hoje vou analisar o Mini Dig Peanut da Intelligent Fixings. O que é o Mini Dig Peanut? Segundo o fabricante Intelligent Fixings, é um gabarito simples capaz de criar 3 tipos de juntas invisíveis com facilidade. Vamos testar essa teoria mais tarde no vídeo, quando usar o gabarito para fazer as juntas. Mas agora você deve estar se perguntando, como isso funciona? Sei, pois reagi exatamente assim e sei o motivo. Concordei em avaliar o equipamento quando a loja de ferragens Center, distribuidora local, me pediu uma opinião honesta. Então, no final deste vídeo, se você quiser mais informações ou quiser conferir preços e disponibilidade, vou colocar todos os links relevantes na descrição deste vídeo, certo? Então, como eu disse, o gabarito afirma ser capaz de criar 3 tipos diferentes de juntas invisíveis, e faz isso por meio de cavilhas flutuantes ou dominós, ou os fixadores inteligentes Peanuts. Agora, para fazer cada uma dessas juntas, o gabarito obviamente vai servir como guia e precisa ser usado junto com uma ferramenta elétrica para fazer o corte propriamente dito. Para cavilhas, use uma furadeira. Para encaixes flutuantes e peanuts, use uma tupia. Neste ponto, vocês ainda devem estar curiosos sobre o funcionamento do gabarito. Ainda falta adicionar bastante ferragem antes de iniciarmos as juntas. Há muita informação e quero facilitar o acompanhamento, por isso dividirei o vídeo em segmentos. Primeiro, analisarei o método de união Peanut, explicando o que é e como funciona. Se você for como eu, talvez nunca tenha visto isso. Depois, veremos o que vem na caixa ao comprar. Vou analisar o hardware necessário para cada união antes do teste prático, fazer as uniões, testar funcionamento e resistência. Agora, pessoal, eu mesmo nunca usei esse gabarito, obviamente estudei como ele funciona, mas muita coisa que vou usar hoje vai sair da embalagem pela primeira vez. Será uma experiência real que vocês vão viver comigo pela primeira vez, agora. Ao final do vídeo, após apresentar todas as informações, darei minha opinião sincera sobre esse gabarito e sua real eficácia. Primeiro, o método de união com Peanut. O que significa isso? Bem, é um método de união que utiliza esses pequenos pinos de nylon chamados de peanuts. Não sei exatamente por que isso se chama peanut, mas é usado para unir 2 painéis ou peças de madeira. O peanut é embutido em um dos painéis para criar um tipo de perfil macho ou saliente no painel ou peça de madeira oposta. Um rasgo em T ou um furo tipo olho de fechadura é criado usando o gabarito. Após unir os 2 painéis, o peanut se encaixa no rasgo em T, travando-os juntos. Mas que utilidade esse método de junção teria para alguém como eu ou você? Bem, o fabricante afirma que projetos podem ser feitos em componentes numa oficina como esta. Depois, desmonta-se para transporte e montagem no local, sem equipamentos extras, talvez só um martelo de borracha. Eles então afirmam que o projeto pode ser desmontado e remontado várias vezes sem perder a resistência nas junções. Mas isso ainda precisa ser comprovado, de acordo com o site da Intelligent Fixings. O Peanut pode ser usado em peças com 15,3 mm de espessura ou mais, e pode ser utilizado para fazer junções resistentes em madeira dura, madeira macia, MDF, aglomerado e compensado. Certo? Então, esclarecido isso, quero ver o que vem na caixa. O que você recebe ao comprar o Peanut Mini Dig? O gabarito vem em uma maleta de transporte de nylon macio e acolchoada, oferecendo certa proteção contra impactos. Na bolsa, você vai encontrar o corpo do gabarito, o batente do gabarito, 2 parafusos N6 com cabeça escariada para fixar o batente e uma chave Allen para apertá-los. Você verá 2 limitadores de gravidade cujo funcionamento será mostrado em breve. Também na bolsa há um inserto de bucha de 6 mm para o gabarito, junto com uma broca de madeira de 6 mm, um limitador de profundidade e uma chave Allen. Você também receberá uma bolsa de algodão para guardar os itens pequenos e, naturalmente, um manual do usuário. Agora, pessoal, neste momento, eu realmente só quero tirar um tempo para falar sobre o manual. Sim, são só algumas páginas de papel duro grampeadas, mas este manual faz um ótimo trabalho ao ilustrar e explicar como usar o gabarito.
Isso é algo que eu não via em um produto há algum tempo e é por isso que eu queria destacar isso. O manual inclui informações como configuração do gabarito e das ferramentas, tipos de juntas, resistência das juntas e, em seguida, mostra exatamente como criar cada junta. Essas são a junta de amendoim, o espigão solto ou domino e a cavilha. Agora, pessoal, neste ponto, posso dar a vocês minha primeira crítica. Com o hardware fornecido no kit básico, a única junta que você consegue fabricar ou criar é a junta de cavilha de 6 mm. É necessário hardware adicional para criar qualquer uma das outras juntas, ou até mesmo uma junta de cavilha de 8 ou 10 mm, por exemplo. O kit básico vem com um inserto de bucha de perfuração de 6 mm que você pode usar para criar a junta de cavilha de 6 mm. Para fazer uma junta de cavilha de 8 ou 10 mm, é preciso comprar um inserto de bucha de perfuração desse tamanho. Para cavilhas flutuantes ou dominós, use uma fresa helicoidal de corte ascendente. Você vai precisar de uma fresa de corte ascendente de tamanho adequado ao dominó, 6, 8 ou 10. E, por fim, para criar as juntas tipo Peanut, você vai precisar da fresa Peanut da Intelligent Fixings. Estamos quase lá. Falta apenas mais um item para criar os cavilhas flutuantes ou juntas tipo Peanut, uma bucha guia de 30 mm para miatopia. Então, por que eles fazem a gente comprar todas essas coisas separadamente? Porque, vamos ser sinceros, isso é um pouco irritante agora. Existem 3 razões que eu consigo pensar, não sei se são as reais, mas é o que faz sentido para mim. Primeiro, a bucha guia da tupia, a fresa espiral de corte ascendente e brocas de madeira de vários tamanhos para cavilhas ou batente. Colares podem ser itens que você já tem e acabam encarecendo o kit à toa. Se já possui, ou, no meu caso, a bucha guia da tupia nem serve na minha máquina. Agora não tenho algo parecido. Então, como substituto, vou usar o conjunto de placa adaptadora universal e bucha da Miles Graph, que é relativamente barato. Em seguida, vem as várias brocas ou fresas necessárias para operar o gabarito. Sim, elas parecem ser de alta qualidade, mas com o tempo provavelmente vão ficar cegas. Talvez quebrem se pegarem um pedaço de metal embutido ou, no caso improvável de serem derrubadas no chão. Nesse caso, você não precisaria substituir o conjunto inteiro, mas simplesmente comprar a broca necessária. Outro motivo é a preferência do usuário, que pode não querer usar o mini gabarito para todas as juntas que ele permite fazer. Talvez, como eu, você só queira usá-lo para fazer juntas tipo Peanut ou cavilhas flutuantes. Eu prefiro usar meu gabarito pequeno para criar juntas cegas. É rápido, fácil e não exige muitos acessórios. Não preciso comprar buchas ou brocas extras para o mini gabarito. Certo, pessoal? Então, com tudo isso fora do caminho, estamos basicamente prontos para começar o teste prático, que eu acho que é o que todos vocês estão esperando. Antes de fazer isso, porém, eu só quero demonstrar rapidamente. De acordo com o manual, todos os 3 métodos de união podem ser usados para juntar tábuas em várias aplicações, assim, ao longo da borda ou até mesmo na face. Também pode ser usado para unir ao longo de bordas chanfradas ou biseladas, como no sistema de união Peanut, para juntas desse tipo. Você não vai usar o conector Peanut 2 normal, mas sim trocá-lo pelo Peanut 2 curto. Para cortar as juntas, primeiro preparo o gabarito, começando pelo batente. Conforme a posição da junta, uso o gabarito com ou sem batente. Na maioria das juntas, o operador usará o batente para alinhar o gabarito. Dependendo da espessura da peça ou do ângulo do corte, a orientação do batente ou a forma como ele é fixado ao gabarito vai mudar. O único cenário em que você não vai contar com a ajuda do batente é quando quiser cortar uma junta em uma área de uma tábua ou prancha onde não há uma borda para usar como referência com o batente. Nesses casos, você vai criar uma linha guia onde deseja fazer a junta e, em seguida, usando os indicadores de guia no gabarito, vai alinhar o gabarito e prendê-lo com grampos.
Se a junta estiver no centro de um painel grande e não for possível usar um grampo, o gabarito pode ser fixado ao painel. Usando esses 2 furos escariados e alguns parafusos, então, uma vez que o painel ou peça de madeira esteja fixado ou unido, ele vai esconder os furos feitos pelos parafusos. Beleza, pessoal? Primeiro vou mostrar cavilhas e pinos flutuantes, pois a preparação é quase igual. A principal diferença é o que inserimos na área de trabalho do gabarito. Para as cavilhas, usaremos o guia de broca com a furadeira e para os pinos flutuantes, a tupia com seu guia. Outra coisa para ficar atento quando você estiver preparando o gabarito, seja para cavilhas, pinos flutuantes ou até mesmo, mais tarde, para os amendoins, é o agrupamento dos batentes de gravidade. Existem 4 furos, mas você vai usar apenas 2. Para juntas de cavilha, os batentes de gravidade vão ser agrupados assim, ou até mesmo para juntas de amendoim mais tarde. E para os pinos flutuantes, os batentes de gravidade vão ser agrupados assim. O motivo disso ao criar juntas de cavilha ou amendoim é o uso do inserto de bucha de broca, que é descentralizado. Agrupe os batentes de gravidade para que a bucha fique entre eles. Ao criar o rasgo para os pinos flutuantes, ele ficará centralizado nesse recorte. Você pode agrupar os batentes de gravidade assim para centralizar o rasgo. Certo? Depois de montar o gabarito, o próximo passo é alinhá-lo à peça para fazer o primeiro corte nos 3 métodos de união. Vou usar a guia para referenciar esta superfície e vou usar os batentes de gravidade para referenciar esta superfície. Depois vou prender o gabarito com sargentos. Como disse, estou agrupando os batentes de gravidade assim. Vou posicionar o inserto de bucha para a furadeira centralizado entre os 2. Agora, pessoal, em todos os cenários ou ao criar qualquer uma das 3 juntas, é fundamental usar grampos de boa qualidade. Se o gabarito se mover durante o corte ou furação, o alinhamento da junta ficará incorreto. Quando você não tiver uma borda para usar como referência com os batentes de gravidade, você vai usar os entalhes na parte interna do recorte para alinhar sua junta. Beleza, então nesse estágio você vê que os furos não estão centralizados na tábua, por isso é importante considerar a orientação do gabarito ao furar. Vamos unir esta tábua aqui para demonstrar colocando a segunda no torno junto com ela. Mas isso não é necessário ao fazer a junta de verdade. Beleza, desta vez inverto o gabarito e coloco o batente na outra extremidade por causa do limitador de gravidade. Eu sei que estou exatamente na mesma posição e uma vez que coloquei o bucha de perfuração, posso prender e furar. Beleza. Na primeira junção, os painéis encaixaram muito bem, ficou justo e o alinhamento parece bom. O maior desafio aqui foi manter o controle do alinhamento do gabarito. Certo, pessoal? Agora eu vou unir a tábua aqui e depois uma assim para esta aqui. Agora vou mudar as superfícies de referência. Coloco o batente nesta superfície, a face do gabarito nesta outra e na do meio não usarei o batente. Vou adicionar linhas guia para alinhar o gabarito na preparação. Encontrar onde prender o gabarito pode ser complicado, por isso ele tem esse formato estranho, oferecendo mais áreas de fixação ao operador. Quanto às linhas em formato circular na face do seu gabarito, isso serve para mostrar a área de operação da base padrão de uma tupia.
Ao criar cavilhas flutuantes ou rasgos para parafusos Peanut, posicione os grampos fora dessas linhas para evitar colisão com a tupia. O encaixe de canto ficou tão bom quanto o de borda e a configuração do gabarito foi fundamental. Ao criar encaixes próximos ao centro de uma tábua ou painel, você não pode usar a borda como referência. Utilizando a guia, basta adicionar ou desenhar uma linha guia e alinhar o gabarito pelos indicadores na face do gabarito. Nesses casos, alinhar o gabarito pelos indicadores pode ser complicado, mas isso não afetou muito a qualidade do encaixe. Assim como nos encaixes anteriores, os painéis se ajustaram muito bem. Beleza, então isso foi uma explicação bem rápida e... Resumo de como fazer juntas com cavilhas usando esse gabarito agora. Depois, farei os encaixes flutuantes, iguais às cavilhas na preparação, mas em vez do bucha de broca, usaremos o guia de bucha na tupia. E em vez de furar buracos, vamos criar rasgos. Certo, até aqui nossa preparação é bem similar à das cavilhas, exceto pela posição dos batentes de gravidade. E em vez de furar um buraco, agora vamos criar um rasgo. Agora, pessoal, nas primeiras mortisas fiz um movimento de mergulho com a tupia, mas percebi que isso não me dava o melhor acabamento, então depois comecei a fazer vários mergulhos e só limpei o excesso com um movimento de varredura. Neste ponto você provavelmente consegue ver que a qualidade do corte não está fantástica, e aqui eu ainda estou usando a técnica de mergulho com varredura. Logo você verá que a qualidade do corte melhora muito quando uso a outra técnica. Mas mesmo com a baixa qualidade do corte, as junções ainda ficaram bem alinhadas e resistentes. Ok, o último espigão flutuante ficou tão bom quanto as outras junções. Estou começando a perceber isso. O maior segredo desse gabarito é acompanhar a configuração e fazê-la corretamente antes de começar a cortar. Então, só para recapitular rapidamente as junções que já criamos para a junção com cavilha de 6 mm, tudo o que você precisa está incluído no kit básico. Se quiser usar cavilhas de 8 ou 10 mm, será preciso comprar buchas de inserção. E para o tenão flutuante ou domino, além do kit básico, você vai precisar de uma bucha guia de 30 mm para sua tupia e a fresa espiral ascendente necessária. Certo? Então agora o sistema de união Peanut. Antes, eu me enganei quando disse que você usaria uma tupia para fazer a junta Peanut.
Será uma combinação dos dois tipos de juntas que fizemos para o peanut. Usaremos a furadeira e a tupia para cortar o rasgo. Beleza, então para começar, vamos instalar os peanuts no primeiro painel, e para instalar os peanuts, eles precisam ser encaixados em um furo de 6 milímetros, parecido com um furo de cavilha. Acredito que é por isso que a bucha de furação de 6 milímetros vem no kit básico. Quanto à técnica, vamos usar o gabarito com a bucha exatamente do mesmo jeito que fizemos com as cavilhas, só que desta vez. É muito importante observar a orientação dos limitadores de gravidade. Vamos parear ou esses dois furos juntos. No manual, todas as junções são feitas pareando os limitadores de gravidade nesses furos. No método de junção com amendoim, é fundamental posicionar o inserto do gabarito de perfuração de modo que o furo fique centralizado entre os dois limitadores de gravidade. Isso é quando vamos criar os rasgos naquela direção, se formos criar os rasgos nesta direção. Os limitadores de gravidade vão para os outros dois furos e o inserto do gabarito gira. Certo, vou criar meus rasgos nessa direção. Por isso coloquei os limitadores de gravidade ali e usarei o inserto do gabarito assim, centralizando. Posso furar o buraco para instalar o conector peanut. Fazendo os furos para os conectores peanut. A configuração e o uso do gabarito são idênticos aos dos cavilhas de 6 milímetros. Para maior resistência, o conector peanut é fixado com um parafuso de 3 ou 3,5 milímetros. É muito importante ajustar corretamente o limitador de profundidade para a broca do conector peanut ao criar os encaixes. Caso contrário, a junção não se encaixará corretamente. Vamos usar o mesmo par de limitadores de gravidade dos furos dos conectores peanut, e a imagem indica que a perfuração deve ser feita deste lado. Desloque, volte e levante para criar o encaixe em T. Então, a junta peanut parece se encaixar muito bem e cria uma união surpreendentemente forte. Beleza, pessoal. Então, com a junta de borda criada, vou rapidamente fazer os encaixes de canto e de face usando exatamente a mesma técnica de configuração que usei com todas as outras juntas. Vou passar por isso rapidamente.
Resumindo, o kit básico inclui tudo para embutir ou cortar encaixes tipo Peanut em painéis ou tábuas de madeira. Para cortar o encaixe Peanut, é necessário adquirir a broca Peanut da Intelligent Fixings. E se você ainda não tiver, um gabarito de tupia de 30 mm e no caso do encaixe tipo Peanut muito curto, você vai precisar de uma broca de madeira de 5 mm e um inserto de gabarito de 5 mm. A junta tipo Peanut é resistente, mas ajustar corretamente o limitador de profundidade da tupia é crucial para uma boa qualidade. Se você fizer o rasgo muito profundo, vai ter dificuldade para encaixar o Peanut no lugar. E se fizer muito raso, vai acabar com uma junta frouxa, certo? Este é um breve resumo de como usar o gabarito Peanut Mini para criar 3 tipos de juntas. Pessoal, sei que passei muita informação neste vídeo e tentei facilitar o acompanhamento. Espero que tenha conseguido. Sobre minha opinião final do gabarito Peanut Mini, diria que pelo tamanho compacto, ele é versátil para criar 3 tipos de juntas invisíveis. Quando usado com sargentos bons, faz isso com precisão e cria uma junta resistente nos 3 casos. Sobre o sistema de união Peanut, é um conceito interessante que pode revolucionar várias aplicações, como a fabricação fora do local. Por outro lado, o lado negativo é o hardware extra que o usuário precisa controlar. E quando você combina isso com uma configuração que não é exatamente simples, eu diria que o gabarito não é muito amigável para o usuário. Ou talvez seja só comigo, mas eu consigo imaginar que seja muito fácil cometer um erro. Usar o gabarito exige atenção, pois até um limitador de gravidade mal posicionado pode desalinhar uma junta. Ainda assim, gosto do gabarito e devo usá-lo mais. Ele faz o que promete e eu só vou precisar prestar atenção no que estou fazendo para não cometer um erro. Até agora, eu só tenho usado cavilhas quando preciso alinhar e unir painéis de forma invisível. Eu não gosto muito de furos de bolso, mas respeito quem usa. Só não sou adepto, então estou feliz por ter mais opções de juntas invisíveis. Se quiserem saber mais sobre o gabarito, deixarei links na descrição do vídeo. A Hardware Center ofereceu desconto exclusivo para quem acompanha o Wood Shop Junkies. Links e o código do cupom estarão na descrição do vídeo, caso queira ver preços e disponibilidade. É isso sobre o gabarito. Antes deste vídeo, nunca tinha usado algo assim, então foi uma experiência divertida e interessante para mim. Sobre o canal e novidades, em breve vou postar uma atualização final do projeto da mesa de centro Stump, baseada no feedback de vocês. Estou fazendo uma luminária de arte em pixel para o quarto do meu filho, que deve ser divertida. Também vou trocar a porta de garagem de madeira na oficina. Então, qualquer sugestão de como posso reaproveitar ou reutilizar a madeira da antiga porta de garagem será muito bem-vinda. Eu estava pensando em uma mesa no estilo espinha de peixe, mas talvez você tenha uma ideia melhor. Então deixe sua sugestão na seção de comentários aqui embaixo. Vou considerar todas as sugestões e postarei um vídeo assim que começar o projeto. Então, se você ainda não é inscrito e quer ver esse ou qualquer outro vídeo futuro meu, inscreva-se agora. E é basicamente isso para este vídeo. Mais uma vez, um grande obrigado ao Hardware Center por nos deixar testar o DIG. Espero que o vídeo tenha sido informativo e que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!